E agora eu gostaria de chamar aqui com a gente o doutor Alexandre Borges. Vamos ver. Olá, doutor. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Por favor, então, vamos seguir com a apresentação. E gostaria de saber, e estou curioso também, por que decidir por Eric Ondiel? Obrigado, doutor. Siga aí. Bom, obrigado pelo convite do time da GE. Como todos falaram antes e após essa excelente palestra da Heidi, é um prazer trabalhar com equipamento de 3 Tesla. Eu trabalho com vários equipamentos de 1,5 e eu brinco que quando eu sento no 3 Tesla para laudar, eu coloco óculos. Parece que eu trabalhei em outros serviços sem óculos, aí a hora que eu sento no 3 Tesla para ver próstata, é como se eu tivesse colocado óculos. E para a gente falar um pouquinho mais, um pouco do que já foi dito, o grande trade-off da vida é sempre que você não pode ter tudo ao mesmo tempo, né? E foi uma grata surpresa conhecer o Eric Ondiel e a gente parece que acabou com esse trade-off, né? Então, todo aquilo que já foi falado antes de tempo, de relação sinal-ruído e resolução da imagem, agora parecem ter ficado um pouco de lado e é realmente muito emocionante você poder ver o quanto a qualidade das imagens melhora sem ter a perda de tempo para conseguir essa qualidade. Aqui é só um registro do primeiro relacionamento que eu tive com a Eric Ondiel e eu fui ao extremo no tempo de aquisição desse joelho aqui, pegando de 2 minutos e 46 segundos e mantendo os mesmos parâmetros e cheguei a menos de 1 minuto. Então, isso me marcou muito pela qualidade da imagem e nesse exemplo aqui a gente vê que a cartilagem que você vê muito bem na sequência original ganha ruído quando você reduz o tempo de aquisição e depois, quando vai para a sequência do Eric Ondiel, existe até uma melhora na qualidade da cartilagem. Então, após ter tido essa grata surpresa com o joelho, eu fui para a próstata, que é uma das minhas especialidades. E por que falar de próstata no Eric Ondiel? A próstata, como a Heidi colocou, vem aumentando muito a quantidade de exames no mundo inteiro, aqui no Brasil inclusive, e é o único órgão do corpo em que os parâmetros técnicos mínimos são muito bem descritos na literatura. Desde 2012, com a entrada do PIRADS, agora nós já estamos na 3ª versão, que foi em 2019, mas esses critérios foram muito bem especificados. Por que essa preocupação? Porque a próstata exibe uma variação muito grande entre patologias benignas e malignas. Então, essa alta resolução, ela se faz necessária para que você consiga dar um passo adiante e fazer mais diagnóstico com a ressonância magnética do que como era feito antes, que é o paciente fazendo o screening com PSA e fazendo a biópsia aleatória. Então, dentre os diversos estudos que já foram publicados na literatura, eu chamo a atenção para esse estudo Precision do New England Journal of Medicine, que foi um estudo multicêntrico, e nesse estudo eles criaram um critério de qualidade para que cada centro participante pudesse manter a qualidade das imagens. E não sei se todos conhecem, mas desse estudo Precision nasceu o Prostate Image Quality, o PIQUAL, que foi publicado em 2020, onde os critérios utilizados no Precision foram estabelecidos. Então, dessa maneira, na próstata, a gente consegue medir esses critérios de qualidade de uma maneira bem precisa. E numa escala que vai de 1 a 5, onde 5
é o exame de melhor qualidade, você tem nessa coluna do 5 que é possível tanto diagnosticar todas as alterações benignas, quanto descartar lesões malignas. Por quê? Qual é a principal função da ressonância magnética da próstata? Ela é dizer quem não precisa de uma biópsia. Então, o valor preditivo negativo da ressonância magnética de próstata, quando bem feita, chega a 93%. Então, esse quando bem feito é muito importante, porque se não há qualidade, se não há experiência por parte do radiologista que está lendo o exame, você acaba perdendo tudo isso. Então, aqui um exemplo do Pico 5, da qualidade de imagem, do FOV, tudo isso está muito bem descrito para você diagnosticar pequenas lesões ou descartar qualquer paciente que precise ser submetido a uma biópsia. O que o Eric Condiel trouxe para isso? Trouxe aquilo que já foi dito, que é a capacidade de, num tempo menor, você ter alta resolução. Então, para começar, eu estressei ao máximo o software e trouxe um T2 no aparelho de 3 Tesla, abaixo de 1 minuto, 57 segundos. Então, a gente tem a sequência original e a gente tem 3 níveis de Eric Condiel. Você veja que você tem uma imagem original imprestável em termos de qualidade diagnóstica. E mesmo nesse tipo de imagem, você consegue, no Eric Condiel, trazer para uma qualidade que eu diria, nesse caso aqui, satisfatória. Então, 57 segundos é um tempo extremo para um T2 axial. Vale a pena ressaltar que essas imagens estão dentro do critério de resolução do PIRADS e, mesmo assim, é possível chegar lá. É claro que não está a ponto do que a gente vê, do que a gente espera de um 3 Tesla, mas está numa qualidade muito melhor do que aparelhos de 1,5 Tesla convencionais que se vêem por aí. Aqui, um outro exemplo, mostrando numa aquisição do T2 em cima e com a difusão sintética, o B2000 embaixo, como você consegue eliminar o ruído e nessas alterações de zona periférica, a gente praticamente não tem definição, mas quando você coloca o Eric Condiel, você consegue observar as bandas de colágeno na sequência T2 e a preservação dessas bandas de colágeno, que são essas pequenas linhas, elas são um sinal de benignidade. A gente chama isso da zona periférica suja e que, sem restrição na difusão, elas se referem à prostatite. Então, esse é um paciente que não precisa de biópsia, esse é um PIRADS 2, e graças a essa resolução do Eric Condiel, a gente conseguiu cumprir o principal papel da ressonância, que é descartar a doença clinicamente significativa. A partir daí, a partir dessa experiência inicial com o Eric Condiel, eu montei um protocolo de estudo biparamétrico, ou seja, sem a necessidade de injeção de contraste, com tempo total de exame menor do que 8 minutos. Porque eu achei importante, eu acredito que a próstata tem ainda um grande espaço para crescer dentro da ressonância magnética e é através de protocolos ultra rápidos que a gente vai conseguir colocar ela no calendário de screening, antes sequer, possivelmente, num futuro, do exame de PSA, que tem uma especificidade muito baixa para câncer de próstata. Então, aqui, foram os parâmetros e o tempo de exame que eu acabei usando. E a gente tem um paciente que, no meu protocolo original, com essa matriz alta, 3 minutos e 38 segundos, com espessura de 3 milímetros, aplicando aqui, diminuindo para 1 nex, então, e aumentando ainda a resolução de imagem, a gente conseguiu trazer para uma imagem mais ruidosa, e após aplicar o Eric Condiel, a gente teve uma redução importante no tempo de exame,
e conseguiu ter um aumento na resolução para caracterizar todas essas alterações. Então, essa, como foi falado, para a sequência mais desafiadora, que é o T2 axial. Em seguida, o tempo de exame aqui de 1 minuto e 19 segundos no T2 sagital para 1 minuto e 3, então uma redução de tempo, mas o que mais me chamou a atenção nesse caso foi o ganho na resolução. Observem o contorno desse cisto aqui entre a próstata e a bexiga e como a gente consegue obter uma resolução muito maior na imagem Query com DL. A mesma coisa em relação a essa alteração de hipossinal em T2, de baixo sinal em T2 na zona periférica. Quando a gente aplica o Erecond-L, a gente consegue ver que as mesmas bandas de colágeno que eu tinha chamado a atenção na sequência anterior, então mostrando que é uma característica de benignidade. E veja também a deflexão peritoneal, aqui no perfil, no sagital, uma linha um pouco mais borrada, e o quanto aumenta a conspicuidade da deflexão peritoneal no Erecond-L. Em relação ao T2 coronal, aqui a gente conseguiu baixar de 1 minuto e 33 para 1 minuto e 7. A caracterização desse cisto hemorrágico na zona periférica da próstata, aqui ocorre muito bem, mas aumentando um pouco a resolução e diminuindo de forma considerável o tempo de aquisição, vocês podem observar que a caracterização das paredes da lesão aqui se dá muito melhor com o Erecond-L. Então, as 3 sequências e, por fim, a sequência de difusão, que no nosso sistema, com uma matriz de 80 por 60, estava em 5 minutos e 39 segundos, aplicando o Erecond-L e subindo um pouco essa matriz, caiu para 3 minutos, com redução do NEX, e a gente tem, inclusive, um aumento aqui no contorno da lesão, uma definição melhor dessa lesão no lado esquerdo da próstata. E aqui é o estudo que eu me baseei, o Prostagram, que foi feito pelo Imperial College de Londres. Esse estudo comparou o screening da próstata apenas com o PSA, como é feito habitualmente, versus a ressonância magnética. E aí, considerando a inclusão de pacientes na biópsia, os que têm PIRADS 4 ou PIRADS maior ou igual a 3, você tem uma melhora na taxa de diagnóstico do câncer de próstata. E pode-se, eu gosto muito de aproveitar tudo que é publicado na Inglaterra, por eles terem o NHS, que é o sistema de saúde público deles, no qual o SUS, aqui no Brasil, o Sistema Único de Saúde, tem muitas similaridades. E o meu serviço, como faz exames do SUS também, é importante a gente ter um exame rápido, muitas vezes que não há necessidade de utilizar o contraste, no caso da ressonância biparamétrica, para que você mantenha uma grande acurácia diagnóstica e um valor preditivo negativo alto, como foi demonstrado nos casos anteriores. Então, como direções futuras, eu tenho 3 mensagens. A primeira delas é que o Erecond-L é um software democrático, eu falo, porque o Deep Learning abre diferentes perspectivas de melhoras na qualidade do aumento da produtividade dos exames. Essas diferentes formas de utilização dessa ferramenta podem variar muitas vezes de acordo do gosto de cada radiologista. Por isso que eu falo que é um software democrático. Tem radiologistas que optam por ter um pouquinho mais de ruído da imagem, outros preferem não ter ruído nenhum. E o Erecond-L permite essa maleabilidade todas. E a mensagem final é aproveitar o time de aplicação para extrair o máximo dessa ferramenta revolucionária. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar. André, muito obrigado, obrigado pela apresentação. É realmente impactante, né? A gente vê
a qualidade das imagens, ou parece que fica até mais fácil, né? Você vê a lesão, você diagnosticar, isso realmente acho que vai mudar um pouco o cenário. E aí a pergunta é essa, com essa mudança, né? O Harry Condell, ele vem para ficar mesmo? Você acha que esse é o Deep Learning, ele, após começar a usar o Harry Condell, uma imagem sem, ela vai realmente ficar em segundo plano, a gente não vai ter mais essa opção? O que você vê aí de futuro? Eu vejo como um caminho sem volta. O comentário que o Rob fez quando fala da facilidade visual me chama muita atenção. Então, como eu mostrei, naqueles exemplos em que havia dúvida se a lesão mantinha as bandas de colágeno ou não, foi o Harry Condell que mostrou que aquelas bandas de colágeno estavam lá. Então, essa é a conspicuidade e a confiança que o radiologista precisa na hora de você dar um laudo PIRADS 2. Eu considero que o laudo PIRADS 2 é o mais desafiador, porque a partir do momento que você descarta alterações suspeitas, você está tirando esse paciente da biópsia. E fazer isso de forma segura é essencial para o radiologista. Muito bom, muito bom. Legal, doutor Alexandre. Mais uma vez, agradeço o tempo, a grande apresentação. É sempre uma honra ter a palestra aí, compartilhada aí com um grande conhecimento com a gente. É muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.